Olá pessoal, professor Rogério aqui, mais uma aula para as turmas do nono ano. Hoje a nossa aula vai ser sobre a economia global. Vamos estudar as principais características que envolvem a economia global. Vamos ver questões envolvendo fluxos, a mundialização do capital, a questão da globalização, da integração econômica. Então tudo isso nós vamos a partir de agora discutir aqui com vocês, ok? Então, a economia global sustenta-se a partir de uma grande rede composta por fluxos e pontos diferentes integrando os mercados em escala mundial. Então, a nossa economia hoje global, ela se sustenta através de fluxos. Quando eu falo fluxo, eu estou falando fluxo de pessoas, mercadorias, informações, capitais, em diferentes pontos, ou seja, diferentes áreas, diferentes lugares do globo. Só para te lembrar um pouquinho que a gente estudou nas últimas aulas sobre a questão da nova ordem mundial, ali a questão do fim da Guerra Fria, começa a ser a expansão do capitalismo. O capitalismo começa a ter uma nova roupagem com suas novas características. E uma delas é o processo de globalização dos mercados, que nós vamos ver logo em seguida. Então, economia global é o termo empregado em referência aos fluxos econômicos que se difundem espacialmente por todo o mundo em razão do processo de globalização ou mundialização do capitalismo. Ou seja, agora a globalização vai dizer assim que há uma interação econômica, social, cultural e vamos dizer também política de todo o globo, entendeu? Então, os fluxos econômicos vão ser mundialmente conhecidos. Vamos ver questões envolvendo logística, questões envolvendo comunicações, ou seja, vai ter a mundialização do capitalismo. O capitalismo vai chegar numa nova fase. Sua forma mais completa e acabada constitui-se ao final do século XX, mais precisamente após a Guerra Fria, quando o sistema capitalista e todas as suas formas de produção difundiram-se em todas as partes do globo terrestre. Então aí você já vê que estamos vivendo uma nova fase do capitalismo, tá? Capitalismo esse que envolve uma economia pautada em muitos casos, entre fluxos econômicos que vão ditar o ritmo dessa economia. Então, o que é a economia global de forma bem didática, bem simples? A economia global é quando uma economia depende da outra, nesse caso, países e continentes. Um exemplo bem clássico aqui. Para a China criar porcos, necessita da soja que é produzida no Brasil. Sem soja lá, não existe porco. Então você vê aí que a economia global agora rompe barreiras. Nós vamos ter as questões dos acordos econômicos, questão dos blocos econômicos, nós vamos estudar isso lá para frente. Chega aí a questão da OMC também, com a sua função de regulamentar o comércio mundial. Então, a economia global se sustenta basicamente nesse exemplo que eu dei aqui da China, nessa criação de porcos. Então, a economia global está pautada em cima dessas características bem peculiares. Então, aqui algumas questões envolvendo fluxos comerciais. Tá? Nós vamos ver questões logo lá em seguida dos grandes fluxos comerciais da Europa, ali a região do euro, da questão dos Estados Unidos, a sua influência, até a questão da China, que surge como uma grande potência econômica, disputando ali com a Ásia, sua área de influência. Então aqui esse gráfico vem dizer aqui como são esses fluxos comerciais pelo planeta. Aqui
Em linhas gerais, a globalização econômica estrutura-se por meio de uma rede que envolve fixos e fluxos, ou seja, uma série de ligações entre os diferentes pontos por onde circula mercadoria, capitais, investimentos e até emprego. Quando eu falo aqui para vocês fixos e fluxos, vem algumas lembranças da obra do grande autor Milton Santos, que dizia que fixos são as empresas, a parte concreta do capitalismo, as empresas, os hospitais, os órgãos. O fluxo é o que faz com que esses fixos sobrevivem, ou seja, é através dos fluxos que os fixos sobressaem. Ou seja, quando eu falo de fluxo, eu estou falando de fluxos econômicos, mercadorias, fluxo de informação, fluxo de capitais. Okay? Milton Santos dizia isso em muitas das suas obras. Quando vocês forem estudar Milton Santos, que é o pai da geografia brasileira, em muitas das suas obras ele fala sobre fixos e fluxos e qual é a sua relação entre um e outro. Então, os principais centros desse sistema são as chamadas cidades globais, que abrigam as bolsas de valores, além de sede de empresas e instituições de cunho internacional. Então, essas cidades cumprem um papel muito importante nesse processo de globalização, processo da economia global. São cidades que exercem um papel muito influente na economia. Nós vamos ver cidades aí bastante conhecidas, cidades que têm suas grandes multinacionais, transnacionais. Então essas cidades são cidades globais que têm uma influência mundial, vamos dizer assim. Você acompanhando aí o jornal, você pode ver que quando a Bolsa de Valores lá de Nova York quebra, várias outras bolsas ao redor do mundo também, as ações de algumas empresas nas bolsas de valores quebram também. Então isso é típico do processo econômico da globalização que nós estamos vendo agora, globalização econômica. Vale ressaltar que globalização, não estamos falando de globalização também, questão econômica, mas também existe globalização cultural e social, etc. Vários outros aspectos que a globalização envolve aí, ok? Então aqui um mapa mental de cidades globais, elas exercem influência mundial, tá? Então aqui é um mapa mental das principais cidades globais. Então houve uma divisão ali feita, que são cidades alfa, beta e gama. Então cidades alfas, que são cidades que têm uma importância, vamos dizer assim, maior sobre as economias do planeta. Então vamos ter Londres, Nova York, Paris, Tóquio, Los Angeles, Milão, Chicago, Frankfurt. Ali na classificação beta, Sydney, São Paulo, São Francisco, Cidade do México, Madrid. E na classificação gama, Pequim, Boston, Washington, Roma, Berlim, Amsterdã, Miami, Buenos Aires, entre outras. Então são cidades que têm algumas características. Então, vamos ver aí, essas cidades têm uma infraestrutura e uma inovação avançada no que se refere a meios de comunicação e informação. Só um exemplo aqui, lá em São Paulo a internet chega a 1 tera, entendeu? Então é algo assim até para nós imaginável. Então são grandes centros de educação, de pesquisa científica e inovação tecnológica. São grandes centros empresariais financeiros com bolsa de valores que influenciam mundialmente. Então essas cidades, elas cumprem um papel muito importante na nossa economia global. Outras características: variados modais de transporte para suprir as necessidades dos milhões de habitantes, trem, metrôs, helicópteros, VLT, etc. Então você percebe também que nessas cidades há essa característica. Então são cidades que se adaptaram ao mundo urbano, capitalista, e exercem grande influência econômica
principalmente questões envolvendo o capitalismo técnico informacional, que é o que a gente está vivenciando agora, ok? Então, algumas fotos aqui de algumas cidades globais, naquela classificação que eu falei para vocês, algumas alfa, beta e gama. Aqui São Paulo, essa é onde tem a ponte. Nova York aqui, Tóquio, lá no fundo o Monte Fuji, e aqui Paris, que é a sua famosa Torre Eiffel, ok? A expansão da economia global fica evidente quando analisamos o aumento do número de importações realizadas em todo o mundo, ou seja, o quanto as mercadorias foram comercializadas entre diferentes países. Então, houve aí uma questão envolvendo a infraestrutura logística que favoreceu essas importações. Hoje, por exemplo, o Brasil consegue ser um exportador de muitos produtos, principalmente produtos agrícolas, e importador de outros que não tem aqui. Então, essa relação comercial entre os países é muito comum hoje em dia na economia global. Em 1950, o número de importações era de 64 bilhões de dólares. Em 1980, esse valor saltou para mais de 2,5 trilhões e em 2010 esse número já havia alcançado a marca de 15, trilhões de dólares, segundo dados da Organização Mundial do Comércio. Então você vê aí que em pouco tempo as questões das importações tiveram um salto muito grande. Isso fez impulsionar o mercado mundial. Aí vem questões de tecnologia, questão de comunicação, aspectos envolvendo logística, grandes transportadoras, grandes empresas de bolsa de valores. Então aí você vê questões que a OMS dá esses dados para a gente fazer um comparativo de quanto cresceu as importações mundiais. Aqui um gráfico que deduz como foi o desempenho da economia global até as projeções para 2019. Então você vê aí que houve em 2008 e 2009 uma crise financeira que nós sofremos, inclusive. Depois veio uma leve alta, depois veio uma estabilidade, estava começando a ter um crescimento, e agora nós vamos ver como é que vai ficar o desempenho da economia global após essa pandemia aí, ok? Diante disso, fica a grande questão, aí vem uma pergunta muito pertinente: por que apenas nas últimas décadas a economia global conseguiu avançar dessa forma? Então, por que durante, vamos dizer, 60 a 70 anos, a economia global conseguiu dar esse salto gigantesco, vamos dizer assim, sair de um patamar de bilhões para um patamar de trilhões de dólares negociado em importações? Então a grande questão está: a grande razão para o elevado crescimento do número do crescimento internacional nos últimos tempos está nos avanços alcançados pelo sistema de transporte e comunicação, que agora apresenta uma conectividade em nível global, permitindo a rápida difusão de informações e também de mercadorias e capital. Então houve uma maior conexão. Hoje em dia, por exemplo, você pode comprar um produto lá na China via internet. Você pode comprar um produto lá em São Paulo. Você consegue fazer isso. Então, hoje a facilidade é muito grande. Você pode transferir valores de uma conta para outra, que não era possível na década de 50 e 60. Então a tecnologia veio nesse sentido para ajudar a economia global, assim como também a questão dos transportes, a logística veio também favorecer, cortar distâncias, espaços. Então tudo isso juntando favoreceu ao desenvolvimento da economia global. Então aqui algumas ilustrações desse
emaranhado de melhorias que nós tivemos, que proporcionou essa melhoria na economia mundial, tá? Se nós vamos perceber, há pouco menos, há 20 anos atrás, um celular não mandava mensagem de texto. Hoje em dia você consegue fazer qualquer coisa. Então você vê aí como a tecnologia evoluiu. Os primeiros celulares, eu me lembro até hoje quando o primeiro celular mandou uma mensagem, um MSN, foi uma revolução. Então, e o celular era uma coisa que não era para todos, era uma coisa elitizada, era uma questão para ricos. Então você vê hoje como a tecnologia ajudou nessas questões da economia global. Atualmente, com apenas alguns cliques, empresas e bancos fazem transações milionárias com dinheiros que se apresentam somente na forma de bits de computador. A era da informação, tal qual é chamada atualmente, permite o rápido deslocamento de qualquer coisa no espaço geográfico em um rápido período de tempo. Então, é como estávamos falando, a tecnologia ela veio para fazer com que esses fluxos, tanto de mercadorias, capitais, pessoas, fosse de bastante rápido. Os espaços hoje encurtaram, tá? Como muitos autores falam que nós estamos numa quarta fase do capitalismo, período técnico, científico e informacional, tá? Que é essa questão da conectividade, questão da cybercultura, que muitos autores também falam, que é a cultura digital. Nós estamos, inclusive, presenciando isso agora, essas questões nas nossas aulas, EAD, inclusive. Então, aqui algumas questões para ilustrar o quanto a gente está conectado e quanto a economia gira em torno da informação, da internet, essa questão tecnológica mesmo, que ajudou bastante, inclusive, a economia global. Aliás, não existe mais impeditivos em termos instrumentais para a total integração comercial em todas as economias. Afinal, já existe tecnologia suficiente para permitir a rápida comercialização entre quaisquer países, embora muitos deles não disponham de recursos e infraestruturas necessárias para o escoamento de produtos, além de importações em grandes quantidades. É aquilo que eu estava falando. Hoje você pode praticamente negociar praticamente com quase todo o planeta, tá? Aí a questão de quem tem o seu parque industrial ou sua infraestrutura industrial melhor, aí já é típico de cada país. Mas questões comerciais e escala global, hoje já não existe barreiras para isso. Os espaços hoje já não existem para isso. O principal entrave atualmente para o prosseguimento da expansão da economia global é o grande protecionismo comercial, ou seja, alguns países, principalmente os desenvolvidos, que muitas vezes priorizam seus mercados internos em detrimento das importações por intermédio das chamadas barreiras alfandegárias, ou seja, nós estamos vendo inclusive questões envolvendo a China e Estados Unidos, essas questões barreiras alfandegárias, aumento de imposto nas importações, impostos, produtos que chegam da China, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um elevado aumento de imposto. Esse produto chega a ficar muito caro. Então, essas questões de barreira alfandegária que existem tendem a ter essas competições entre países que muitas das vezes prejudicam. Esse é o famoso protecionismo comercial que muitos países praticam, principalmente os Estados Unidos, quando vê sua economia prejudicada. Nós estamos vendo ultimamente nas jornais essas questões envolvendo principalmente os Estados Unidos e a China, tá? Então aqui uma charge para sintetizar o que seria o protecionismo, tá? Que é essa barreira alfandegária para produtos importados. E aqui um fato curioso dessa questão
alfandegária de imposto, aumento de imposto. O mesmo carro que é vendido nos Estados Unidos e que é vendido aqui no Brasil, mas no entanto com preços totalmente diferentes. O Mercedes-Benz C230 custa nos Estados Unidos 12.900. O mesmo carro em um mesmo ano no Brasil chega a 110 mil. Lá é 12 mil dólares e 900, convertendo para moeda local fica 25.800. Então você vê aí a diferença de preço. Por que acontece isso? Aumento no imposto da fabricação, da importação desses carros que vêm para o Brasil. Isso é uma forma do protecionismo econômico, principalmente em países desenvolvidos, especificamente Estados Unidos, usa bastante isso. De toda forma, a economia global encontra-se mais do que consolidada. Quem exerce papel preponderante nesse cenário não são os governos ou estados nacionais agora, mas sim as empresas privadas, sobretudo as multinacionais, também chamadas de transnacionais ou empresas globais. Então hoje, até pouco tempo atrás, o Estado tinha uma intervenção mínima nas questões econômicas, tá? Mas nós estamos vendo agora que durante essa pandemia que muitas multinacionais, muitas empresas tiveram que recorrer ao Estado para não falir, principalmente as pequenas e médias. Então nós estamos vendo aí uma questão que o capitalismo não estava totalmente consolidado. Essa questão da influência do Estado na economia cai por terra agora com essa pandemia. Nós vimos aí questões envolvendo grandes empresários pedir ajuda aos governos, vamos dizer aqui o Brasil, ajuda ao governo federal para não quebrarem. Então nós estamos vendo aí uma nova fase ou face do capitalismo, que até então o neoliberalismo dizia que o Estado não podia intervir na economia, e agora nós vimos um caso atípico, o capitalismo em crise e o surgimento do Estado para intervir na economia. Em muitos casos até questões envolvendo empréstimos financeiros para salvar essas empresas, tá? Nós vemos ultimamente nessas questões de pandemia, nós estamos vendo as questões do econômico sendo muito discutido, como é que vamos salvar a economia, enquanto muitos dizem que a gente ficar em casa, o governo diz que a gente tem que ficar em casa, mas tem que preservar a economia, senão os empregos não serão estabelecidos. Hoje no Brasil está começando a se ver como é que vai ficar a questão econômica. Já são cerca hoje de mais ou menos 10 milhões de desempregados no Brasil. Algumas empresas simplesmente fecharam as portas. Ok? Elas muitas vezes dispensam seus processos produtivos em várias partes do mundo em busca de fácil acesso a matérias-primas, incentivos fiscais e mão de obra barata. Ainda vamos ver questões envolvendo multinacionais que vão em alguns países, se instalando em alguns países, sai do seu centro econômico e se expande em algumas áreas. Então vamos ver aqui na questão, até a questão do Nordeste, aqui algumas fábricas que vamos ter da Nike, da Coca-Cola, na África, da Reebok, etc. Além disso, muitas dessas empresas dominam o mercado consumidor em várias partes do mundo, consolidando fusões entre si. É os famosos trust que nós vimos, a gente estudou lá sobre características do capitalismo. Então, algumas empresas elas vão para esses lugares porque lá há acesso fácil à mão de obra, a mão de obra é barata. O que se paga, por exemplo, um empregado lá na Europa, dá para se pagar 10 na África.
Então essas empresas começam a fazer essa internacionalização do seu produto, da sua empresa em determinados espaços e lugares pelo planeta, ok? Então aqui algumas marcas dessas empresas que vocês provavelmente conhecem, tá? Empresas essas que são conhecidas mundialmente. Dizem que a Coca-Cola é mundialmente conhecida. Qualquer lugar do mundo que você chegar e falar Coca-Cola, ela vai ser reconhecida mundialmente. Até em países considerados muito fechados, ela é reconhecida. Então, existem termos nesse processo da economia mundial que são muito utilizados, que é os termos de globalização, mundialização e internacionalização, que são formas diferentes de se caracterizar esses termos na economia global. O que tem a ver a mundialização? Mundialização tem a ver com o lado econômico. É a troca econômica, é a unificação dos mercados mundiais. Ou seja, quando se fala em mundialização, está falando mais de um aspecto econômico, a mundialização do capitalismo. Quando se fala em globalização, aí se vange outros aspectos, que não seja só o econômico. Aí se vê aspectos culturais, religiosos, costumes e crenças. Por exemplo, a globalização do cinema. Como é que o cinema vai chegar em várias partes do planeta? A globalização do futebol, etc, etc. A globalização da internet, do Facebook e assim por diante. Então, veja que tem algumas diferenças nesses termos. E por fim, internacionalização, que é o processo crescente e continuado de envolvimento de uma empresa nas operações com o mercado países fora de sua base de origem. Ou seja, eu tenho uma empresa aqui, essa empresa se expandiu e vai trabalhar agora lá na África. Ou seja, a minha empresa está em processo de internacionalização. Ela vai ser agora uma empresa internacional, ou seja, ela está saindo do seu reduto, vamos dizer assim, e agora ela sai para um processo de internacionalização na economia global, ok? Então esses três termos aí, eles têm algumas diferenças de sentido conforme nós vimos aí, ok, pessoal? Um abraço, professor Rogério.